Queridos, estamos mais uma vez aqui para conversar com vocês. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial para a gente conversar e ele vai falar de coisas tão lindas e você vai sair super abençoado. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que me deu. E hoje nós temos uma pessoa muito especial para conversar. O nome dele é Mário Simões, ele é pastor, ele é palestrante e escritor. É internacional também. Vai ser um prazer a gente estar conversando com ele e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então seja bem-vindo, querido pastor Mário Simões. Vera, tudo bem? Bem, graças a Deus, estamos bem. Obrigado pela hospitalidade, pelo carinho, um privilégio estar com vocês novamente, depois de um bom tempo, né? Para nós que é um privilégio ter você aqui no nosso 11º ano de Comunidade Cristã Deus Presente. E você viu desde antes, né? Muito tempo antes, você já nos conhece, estamos caminhando juntos, conhecendo meio de longe, mas você nos conhecendo já há muito tempo, a gente se conhecendo. E você tem nos abençoado com a sua vida. E é um privilégio ter você aqui. Obrigado, é uma honra. Inclusive ontem estava falando com o seu esposo, o Carlão, o pastor Carlos, que eu conhecia vocês há 19 anos atrás, na época em que eu ainda trabalhava no consulado americano, um evento de liderança que eu fui convidado junto com o Marco, seu irmão, o pastor Marco Tomasi, que a gente veio fazer aqui em Sorocaba. E foi muito especial, foi uma das primeiras vezes que eu fui falar para fora, assim, fora da igreja, né? E dar uma palestra e fui falar sobre, eu até me lembro, falar sobre mordomia. A mordomia é regalia, mas mordomia cristã, né? Como é que você cuida dos recursos de Deus e tal. E foi aqui, eu me lembro que fiquei hospedado na sua casa e foi muito especial conhecer a irmã de um grande amigo que é o pastor Marco Tomasi. E aí depois, quando vocês começaram a igreja logo no começo, lá embaixo na avenida, depois quando vocês foram para a fábrica, também estive lá também. E, enfim, e agora nesse templo bonito aqui, né, grande, amplo. Então, muito jóia ver em 11 anos uma história linda que está acontecendo. Tudo que é grande um dia começou pequeno, né? Então, é muito especial ver isso. É muito bom ver você constatando tudo isso e contando isso pra gente, porque às vezes a gente de dentro, às vezes a gente vê de outra forma, né? Mas louvado seja Deus, Deus tem sido misericordioso conosco, tem nos abençoado. Agora, conta um pouquinho de você, pastor. Você, como que foi? Você sempre foi convertido? Ou você veio de família convertida? Como foi? Olha, eu só não nasci na igreja porque tinha um hospital perto. Eu venho de uma família meu avô era pastor, meu pai também é pastor. Então, meu avô, o pastor Walter Caixa, um pastor batista muito conhecido, foi intérprete de Billy Graham, foi intérprete de Bill Bright, de Oswald Smith, enfim, Rex Humbard, todos esses grandes homens de Deus do
do século passado que vinham ao Brasil. Ele era um intérprete, ele é tradutor, é escritor de livros também. E então, neto dele, e meu pai também pastor, foi muitos anos, foi fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, das 4 leis espirituais. Nossa, que legal! Depois ele foi diretor do Clube 700, um programa de televisão do Pat Robertson. E depois ele foi, por muitos anos, a voz do Jimmy Swaggart, aquele famoso programa de televisão dos anos 80, né? E então eu nasci nesse mundo, né, de um avô muito conhecido, um pai muito conhecido, e foi assim, uma honra, um privilégio. Mas interessante, Vera, que na época de escola, de primário, eu era, quando criança, era muito tímido. Não sei se você também já foi tímido. Sim, já fui muito tímida também, já tive muita vergonha. Como eu fui de uma escola pública para uma escola particular, no 2º ano primário, os meus colegas já estavam muito adiantados, já sabiam ler, escrever, e eu fiquei meio para trás. Então, quando a professora pedia, vamos ler agora, leia um parágrafo de um livro e tal, ou na escola dominical, a professora falava assim, cada um vai ler um versículo. Eu já ia contando onde eu estava sentado e quantos versículos na frente, eu já ia, para não gaguejar, aquela coisa assim, né? E eu pensei, nunca vou poder falar em público. Imagina, meu pai é um grande orador, meu avô também. Eu falei, eu tenho vergonha de falar em público. Eu quando tinha coisa para falar, eu sentava lá no fundo, lá longe, me escondia, que ninguém me veja. Então, essa era a minha infância, e com muita dificuldade. E o que eu fiz? Eu simplesmente estudei o necessário para passar de ano, fazer prova, passar de ano. E fui assim até o final da faculdade. Até eu só queria livro, era só para fazer prova e acabou, nunca mais, né? Essa era a minha mentalidade. E depois eu lembro de ouvir um escritor que falou o seguinte, que 65% das pessoas, dos formandos universitários, nunca mais abrem um livro para ler. Nossa. Porque já tem o diploma na parede, já tem o título, né? E eu, agora alguns anos atrás, eu recebi de uma amiga, quando eu me formei nos Estados Unidos em jornalismo, ela mandou para mim um vídeo da minha formatura. E eu comecei a ver aquele vídeo, inclusive foi gravado em VHS, coisa bem antiga, né? E aí aí a gente já passou para o digital, e aí uma cena muito interessante, logo depois da formatura, meu pai com a câmera, eu falei, "Ei, Marião, como é que você está? Né? Conta, o que você está sentindo?" Aí eu falei assim, as seguintes palavras, "It's over, acabou, no more books." Você falou isso? Falei, chega de livros, no more books, né? Se o seu inglês é the books on the table, tá uma outra frase, no more books, chega de livro. E eu, puxa, essa era a minha mentalidade. E depois de formando, por 2 anos, eu estava trabalhando, eu falei, para que ler? Estou formado. Por 2 anos eu não li livros. Então quer dizer que você casou lá nos Estados Unidos? Deus tem um senso de humor muito legal. E conheci a Priscila, né? Comecei a namorar com ela, ficamos noivos, íamos nos casar, isso lá em Dallas, no Texas. E na época a gente frequentava uma igreja, e aí eu queria fazer parte do Ministério dos Homens, já que eu ia me casar. Eu já não queria mais participar dos ministérios dos adolescentes, jovens, universitários. Eu ia ser um homem casado, eu queria fazer o Ministério dos Homens. De responsabilidade. E aí eu fui na reunião e o líder lá do ministério falou assim, vamos começar agora a leitura de um novo livro. Eu quase que fui embora. Eu falei, mas eu queria fazer parte daquele ministério, então eu fiquei. O livro é Your Attitude Keys to Success, do Dr. John Maxwell. Conhece ele? Só de ouvir falar, né? De ouvir falar e de ler algumas coisas, né? É um grande escritor na área de Realmente é um liderança. grande escritor, uma sumidade mesmo. E aí, referência hoje. É verdade. E aí eu li o livro
E esse livro mudou a minha vida, mudou a minha atitude com relação à leitura, e eu comecei então a ler livros, e aí a minha história começou a mudar. Desde aquela época, eu que não gostava de ler livros, comecei a ler livros. Isso mudou muito, muito a minha maneira de pensar, e hoje uma das coisas mais preciosas que eu tenho em casa é a minha biblioteca. Tenho algumas centenas de livros lá, muito especiais. Mas você leu todos já? Então, não faça pergunta difícil. Essa pergunta é chata, porque Com eu tenho um monte de certeza, livro que eu não li. Eu posso dizer o seguinte, com certeza eu já li alguma coisa de todos os livros que estão lá, e alguns deles eu li os livros inteiros, e alguns eu já li várias vezes. De vez em quando eu quero voltar e ler novamente algumas coisas bem legais. Então, uma biblioteca de referências, de frases, de histórias que eu uso muito no meu trabalho hoje. Você também estava me contando em off lá que você fez um curso com esse John Maxwell. Antes do curso, ele veio ao Brasil em 2008 e eu fui convidado para ser intérprete dele quando ele veio ao Brasil. Então foi muito joia. Nós estivemos juntos algumas vezes. Privilégio. Foi. Falamos para milhares de pessoas e ele foi uma pessoa que marcou realmente a minha vida. De tal modo que eu pensei em então fazer uma certificação, um curso com ele para ser um melhor escritor, para ser um palestrante, um treinador. Então eu fiz em 2014, fiz essa certificação com o John Maxwell Team. E você também é tradutor? Sim, na verdade eu peguei essa unção do meu avô, que interpretou o Billy Graham, né, aqueles grandes homens, e ele me ensinou algumas coisas, e aí foi aprendendo, né, quando vinha alguém que não tinha quem traduzisse, vai lá, Mari, vai lá, né, e fui, aí... Quem você já traduziu já, que a gente conhece? O John Maxwell, Bill Hybels, Uau! Louis Giglio, Francis Chang. Tem muita gente que eu nem conheço. Aquele das 5 linguagens do amor, o Gary Chapman. Nossa, que legal. Ele é muito joia. E alguns outros menos conhecidos, mas também muito importantes. O Bonk também, né? O Reinhard Bonnke, é verdade. É verdade. Fala alemão. De novo esse nome aí que é difícil. Reinhard Bonnke. Pô. Isso já está falando em línguas, é o nome dele. Mas é muito, muito especial ele, na Lagoinha. Que coisa linda. Puxa, que gostoso. Então você é muito produtivo, você já tem uma história muito linda, né? De uma criança que achava que não conseguia nem falar direito, né? Tímida, que chegou onde você está hoje. Mas aí como que foi? Você depois disso, você falou que fez o curso com o pastor. O que mudou então? O que aconteceu? O pastor sempre tem essa responsabilidade de preparar mensagens todos os domingos. E eu pastoreei uma igreja local, plantei uma igreja local ali em Atibaia, que foi a comunidade cristã Ágape, pastorei ela por 17 anos. Então, esse hábito de estar escrevendo, né, eu sempre preparava as mensagens por escrito, tinha o esboço, tudo direitinho, né, conforme manda o figurino. E tem um começo, meio e fim, os pontos, histórias. Então eu sempre procurei me dedicar a isso. E comecei às vezes a escrever uma frase, né, fazendo uma associação de palavras. Por exemplo, uma frase que eu escrevi quando estava preparando uma mensagem para casais. Mais vale superar do que separar. Então, brincando com essas palavras assim, né? E aí fui convidado, meus pais, que vocês conhecem, Pastor Neco e Priscila, são escritores na área de família. Meus pais me convidaram para escrever um capítulo num livro deles. Que legal. Aí eu escrevi um capítulo. E até que, pouco a pouco, eu falei, puxa, um dia eu gostaria de escrever um livro, porque eu vi o impacto que o livro tem na vida de pessoas, né? Um livro é lido geralmente por umas 4, 5 pessoas. Você vivenciou isso, né? A sua vida mudou, né? Por causa de um livro. O impacto que um livro fez na minha vida, eu falei, poxa, se eu puder fazer isso na vida de outras pessoas, vou ficar muito feliz.
Então eu já tinha essa alegria, esse prazer de ser um comunicador, de falar, de pregar, de ensinar. Aí você já estava sem vergonha, já tinha sem vergonha, não, já tinha perdido, No já tinha perdido a vergonha, no bom sentido, no bom né? sentido, sem vergonha. Fala sem vergonha, né? Sou eu. Já tinha perdido isso, né? Já comecei a falar, dar aula, fui convidado para dar aula no Instituto Haggai, né? Fiz o curso em 99 e em 2001 eu fiz um treinamento e já comecei a dar aula. E amei dar palestra. Nossa, achei assim, puxa, que diferente, né? E me achei, eu me senti um peixe dentro d'água. Eu falei para a Priscila, primeira vez que eu fui dar aula em Singapura, lá do outro lado do mundo, eu voltei, eu falei, amor, descobri que eu amo fazer, amo me comunicar, amo ensinar as pessoas. Então eu comecei assim, dando palestras, e à medida que eu fui, né, li o livro, fui aprendendo com o Dr. Maxwell e tudo mais, e aí ele me desafiou, por que você então não escreve o seu livro? Ele mesmo falou isso para você? Porque você não Que escreve. chique, hein? E aí um dia, conversando com seu irmão, o Marco Tomasi, ele um dia falou, Marião, quando é que você vai escrever um livro? Né? Porque só tem americano que escreve, os brasileiros também tem que escrever. E aí ele meteu o dedo assim no meu peito, você tem que escrever livro. Eu falei, tá bom, eu aceito o desafio. E aí naquela época eu tinha acabado de pregar uma série de mensagens sobre as 4 estações da vida. E eu falei, puxa, eu acho que esse é o texto. Eu acho que esse é o... Porque foi bem diferente, uma coisa única, né? Uma reflexão minha sobre análise da vida comparado com as estações do ano. Eu falei, vai ser essa série. E aí eu transformei a linguagem escrita, né? Falada em escrita, e comecei a trabalhar. Foram 9 meses de trabalho. E aí no finalzinho de 2011 para 12 saiu o meu primeiro livro, As 4 Estações da Vida. Quem estiver ouvindo e vendo essa entrevista, queria que você soubesse, não importa a estação que você está, que nenhuma estação dura para sempre. Isso é bom. Só uma coisa que dura para sempre, o amor de Deus. Amém. Então ele pode ajudar você a superar a sua estação, para que você possa virar a página e começar uma nova estação diferente na sua vida. O livro As 4 Estações vai ajudar a você a superar os desafios e você aproveitar as oportunidades. Por um lado é meio chato, no sentido de que se você está no verão, você não quer sair dali mais. Mas vai sair, né? Então, na realidade é o seguinte, é verdade, mas vem uma mudança, a vida acontece. Uma morte, é Deus ensinando a gente, uma né? dificuldade. Mas aí você aprende a passar por um outono mais rápido, aprender as lições, e uma recuperação inverno, e você se prepara novamente, o seu retorno acaba sendo cada vez mais rápido. E você volta, né? Não é aquele negócio que você fica, parece que demora anos e anos e anos e anos. O nosso outono demorou quase 10 anos. Sabe o que eu queria perguntar? Você tem 9 livros escritos, os 9 livros escritos foram todas experiências suas, né? Sim. Você quer falar sobre eles? Eu tenho aqui, esse aqui é o último, inclusive é um presente para você. Ó. Oba, presente eu gosto. Esse é a Trilha dos Vencedores, o último publicado, né, que já está impresso. Só fazer um parênteses, hoje, enquanto eu estou aqui em Votorantim, hoje de manhã, eu acabei escrevendo o texto do meu próximo livro, que vai ser lançado, O Privilégio de Ser Pai. Então, o último capítulo desse livro vai ficar na história que eu escrevi aqui hoje de manhã, sentado ali no hotel onde eu estava, inspirado por escrever o último capítulo. Aí você fala assim, num dia muito frio, em Votorantim, na cidade abençoada, escrevi o último capítulo. Verdade. E, bom, então a jornada dos livros, né, As 4 Estações foi o primeiro, depois foi Eu Sou o Terceiro, um livro muito legal que fala sobre as prioridades de vida, onde é a prioridade que trará sucesso à sua vida, onde Deus deve ser o primeiro, as pessoas vêm em segundo lugar e eu sou o terceiro. É bem simples, bem prático, muito legal.
Depois escrevi um livro, Segredos do Sucesso no Casamento, que eu escrevi com meu pai, o pastor Neco. Que legal. Depois, o próximo livro foi Meu Trabalho e Meu Ministério, que é um livro que ajuda as pessoas a descobrirem o propósito do trabalho delas, da profissão delas. Como usar o trabalho para fazer diferença no mundo. É muito legal, um tema que tem muito a ver com a necessidade da igreja hoje. Para a igreja deixar de ficar simplesmente fechada nas quatro paredes, mas a igreja influenciar a sociedade, ser sal da terra e luz do mundo. E tudo que a Bíblia fala, tudo que fizerem, façam para o Senhor. E é um livro que tem uma ajuda ao profissional a entender que o médico, ele não é só médico quando ele faz uma viagem missionária, mas ele é médico quando ele atende o paciente, a enfermeira, um policial, um professor, um advogado. Até advogado serve a Deus, imagina? Então, a hora que a igreja... O que você está querendo dizer com isso, hein? Algumas coisas, né? Não, porque às vezes a gente classifica as pessoas como se as profissões fossem mais espirituais. Então, o pastor está aí, a enfermeira, e não sei o que lá, e médica e advogado lá embaixo. Não. Todo o trabalho que nós fazemos a serviço das pessoas é algo de Deus. Então, não há diferença entre o que você faz aos domingos ou o que você faz na segunda. Não faz diferença se você faz dentro da igreja ou fora da igreja. Então, essa diaconia, esse serviço usar os dons e talentos que Deus te deu para abençoar a vida de outras pessoas. Certo, fazer o seu campo missionário ali onde você está, né, trabalhando, né? Exatamente. Ali é o seu campo missionário, são os seus alunos, seus pacientes, seus clientes, seus fornecedores, enfim. A gente amar e servir as pessoas. E onde está na lista aí? Tem mais um que é a história da minha vida. Maravilhosa história, que não é a história da minha vida que eu escrevo, na realidade é um livro que ele tem já os capítulos para ajudar você, o leitor, a escrever a história da sua vida. E o último é esse que você está segurando aí, que é a Trilha dos Vencedores. Que é? Esse livro é de arrebentar. Esse livro é o Senhor dos Anéis, para aquele que quer empreender, que quer ter um sonho. E esse livro surgiu justamente de conversar com pessoas que têm sonhos, e perguntei para alguns amigos, e aí, qual é o seu sonho? Eu quero fazer isso aqui. E aí, o que você fez a respeito? Nada. Eu tentei, mas você tentou quanto? 1 mês. Eu tentei até alguém dizer que não vai dar certo. Eu desisti, aí larguei. Eu falei, você tem que ser um pouco mais persistente. E comecei a ver todas as pessoas bem-sucedidas que realizaram algo no mundo, passaram por dificuldades, passaram por fracassos, enfrentaram oposições, lidaram com seus medos, palavras contrárias. Então, em outras palavras, todos eles passaram por um processo, por uma jornada, por uma estrada. E eu pensei, poxa, por uma trilha de vencedores. E eu coloquei esses princípios e ao invés de simplesmente escrever um livro conteudista, eu também aí voltei para a ideia de fazer uma ficção, uma história que acontece no século XVIII, no leste europeu, todos os nomes dos personagens em latim, então eles têm um significado adicional, muito jóia, e uma história linda de um casal que mora na região do Vale do Rio Limes, Limes quer dizer limitações, em latim, que foram desafiados a saírem das limitações e irem para as montanhas dos potens, que é o mundo das possibilidades, onde tudo é possível. E aí um desbravador, um guia que os ajuda, que os ensina, um mentor, que é o Adamas, ele segura essas pessoas, leva essas pessoas a passarem junto por esses obstáculos, que é o segredo do livro, que eu não vou contar. Tá certo. E para até eles chegarem onde eles precisam chegar. E as lições que eles aprenderam no processo. Então o livro é emocionante. O final é feliz. Muito feliz. Claro, muito feliz. Verão. Muito feliz e a gente tem pensado até em como transformar esse livro um dia num filme.
Puxa, que legal. Vai ser muito legal. Espere um dia nos cinemas aí, em inglês, The Winner's Trail, a trilha dos vencedores. Que bonito o tema em inglês, hein? É chique. E tem sido uma inspiração, tem sido uma bênção. E eu apresento, né, esse livro, é muito interessante porque o que fez a diferença nesse povo dos Potens é que anos antes um viajante veio do leste do Mediterrâneo e ele começou a ensinar esse pessoal das montanhas princípios e valores que ele tinha aprendido com um príncipe lá do passado, o príncipe Praxis. Sabe o que quer dizer Praxis? Não. Paz. Príncipe da paz. Já ouviu falar do príncipe da paz? Graças a Deus. Então, os princípios desse príncipe da paz, um deles, por exemplo, tudo é possível ao que crer. Muito bom. Ele começa a ensinar isso às pessoas. E as lições que elas aprendem, as superações de vida que elas passam nesse processo são muito legais. É uma história muito rica, muito linda. Oh, que gostoso, hein? Foram 5 meses escrevendo esse livro. E hoje as pessoas leem assim em algumas horas. Que dá vontade logo de terminar. Esse ano eu já fui para 3 continentes. Isso eu queria falar. Você tem algum livro também que já foi traduzido? Sim, tem todos, não. Alguns já foram traduzidos para o inglês, alguns para o espanhol, alguns em romeno. Romeno, isso? Olha lá, o Jefferson está lá, a gente precisa falar para ele. E eu recebi agora, em maio desse ano, uma premiação em Portugal, de palestrante e escritor internacional. Foi muito bonito poder viajar até Portugal e receber uma placa muito bonita. O escritor, ele escreve um livro, a maioria das vezes a gente nunca ouve um retorno, como é que foi o impacto que teve ou não. Que lindo, que lindo. Muito lindo saber que a gente pode abençoar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito aqui na Terra, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu dom e talento. Você como pastora, como líder, seu esposo, esse jovem aqui atrás das câmeras com seus dons, seus talentos na área de comunicação, enfim, cada um servindo, cada um, né, esse quebra-cabeças de Deus que uma peça se encaixa na outra, que fazem parte desse quadro lindo e maravilhoso que Deus tem, que chama-se o reino dele para fazer diferença no mundo. Isso dá um livro, hein? Você como parte do quebra-cabeça, não é legal? É verdade, olha aí, tá vendo só? Tá vendo só? Quem sabe vai ser o seu livro. Bom, pode ser. Eu tenho dificuldade de escrever. Eu tenho mais facilidade de falar do que escrever. Mas começa gravando, olha só. Talvez comece por aí, né? Por que não? Você tem uma história linda. Fiquei pensando bem uma coisa. Quando você era novo, você jamais imaginava chegar ali, onde você está hoje. Não. Quando as pessoas também são mais velhas, por exemplo, porque eu fico pensando, as pessoas, o que você quer ser quando crescer? Aí a pessoa fica imaginando que vai ser alguma coisa. E às vezes até com relação a ministério. A pessoa fala, mas não sei onde Deus quer me usar. Mas você foi indo buscando de Deus e Deus foi te dirigindo, foi isso? Eu acho que o chamado de Deus, ele é muito lindo e o ministério é muito dinâmico. Então, assim, eu pastoreei por 17 anos uma igreja. E até uns 6 anos atrás eu passei o cajado da igreja para o pastor auxiliar. Hoje ele é o pastor sênior da igreja. E hoje eu tenho viajado o Brasil, viajado o mundo, ensinado. Ou seja, o foco do meu ministério mudou. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele fazia tendas para se sustentar, ou seja, ele era um empresário. Ele era. Tendas eram casas na época e para aqueles que viajavam, ou seja, ele era um construtor. E ora, ele estava sendo sustentado pela igreja, deixou de fazer isso, e depois ele ficou preso. É outra fase do ministério dele, mas uma fase muito produtiva, que ele tinha agora tempo para escrever as cartas, que ele não escreveu antes.
Então, assim, o ministério é muito dinâmico. Mas eu acho que Deus vai preparando cada etapa da nossa vida, Ele vai orientando, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles chamados segundo o seu propósito. E até escrevi uma frase aqui no livro, nesse livro da trilha, que fala que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Que bonito. E, puxa, só Deus é capaz de fazer isso. Usar uma experiência ruim, por exemplo, aquela que a gente passou de perdas de amigos, perdas financeiras, que foi uma dívida milionária. Foram perdas difíceis, mas Deus usou aquela rua de fracassos temporários como pavimentação para essa estrada do sucesso permanente. Amém. Então Deus não perde nenhuma oportunidade. E eu acho que se você está atento à voz dele, você tem essa flexibilidade para você, ok, chegou aqui, chegou o momento. Eu fiquei feliz e pastorei uma igreja por 17 anos, hoje eu não cuido mais de uma igreja local, mas hoje eu viajo muito. Hoje eu estou fazendo o que eu sou chamado para fazer. E cada pessoa ter ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, descobrindo o seu chamado. Qual é o seu chamado? Romanos 11:29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É lindo esse versículo, não? Então Deus dá e não vai tirar, e vai dar os dons. Quando você usa os dons para servir os outros, você descobre o seu chamado. Está ligado. Deus nunca vai dar um dom para você fazer uma coisa totalmente diferente do seu dom. Não, você quer exercer o seu dom, a sua habilidade, né? Não somente dons espirituais, mas talentos naturais também, que Deus deu. Quando você junta os dois, você descobre o seu chamado. E aí você está feliz, realizado, e você vai fazer isso até um período. Davi, por exemplo, ele foi para uma época, ele foi pastorzinho de ovelha, e estava tudo bem. De repente surgiu uma oportunidade para enfrentar o Golias, lá foi ungido, né? Foi ungido rei, mas ele não foi rei imediatamente, demorou anos e anos até Saul. Aí ele se tornou fugitivo. Enfim, Josué também, por 40 anos carregando a mala de Moisés. Depois ele foi, enfim, pensando assim, quando vai chegar a minha vez? E o dia que chegou ele falou, ai meu Deus, não quero mais. Agora não. Agora não quero. Então, a gente vê na Bíblia as pessoas que tiveram essas experiências diferentes. Neemias, né, era, copeiro do rei. E aí surgiu a oportunidade para ir restaurar Jerusalém. E se tornou governador, né, líder e tal. Então, ministério é dinâmico. Abraão lá na terra dele, de Ur, e Deus falou, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a vida sempre foi assim, muito dinâmica. Então eu creio que se as pessoas estiverem atentas ao chamado de Deus, e quem sabe isso muda, né? Chegou um momento, tudo tem o seu tempo, Eclesiastes fala isso, tem o tempo, a estação certa, para o lugar certo, para a coisa certa. E às vezes chegou um momento de você terminar isso e começar uma nova etapa de vida. Acho que é importante estar ligado, ouvindo Deus falar, senão se a pessoa se perde numa dessa, né? Talvez não seja um ministério como você, 17 anos na igreja, né? Uhum. E aí Deus te mostra outra coisa para você fazer. É interessante, você está falando uma coisa que vai ajudar bastante as pessoas que estão escutando, que eu creio que tem essa dúvida, né? Como que eu faço? Como que eu sei o meu chamado de verdade? Muita gente fica com dúvida, né? A Bíblia fala lá que Davi, ele frutificou onde ele estava. E onde você foi plantado, dê frutos ali. Aí, uma vez que Deus falou que chegou o momento, agora vamos para outro lugar, vai dar fruto nesse outro lugar. Aí um jovem ontem que foi enviado, vai estudar na Europa, na Espanha. Isso. Onde ele vai estar lá? Ele vai dar fruto. Ele vai ser bênção lá. Porque já deu fruto aqui. Já deu fruto aqui, mas vai dar fruto lá. Depois que ele voltar, ele vai continuar dando fruto, onde ele for. Então, onde você está, frutifique, né? Dê frutos. A Bíblia fala que
Provérbios 12:11, né? Aquele que trabalha a sua terra terá comida com fartura. Então, você tem que trabalhar a sua terra, você tem que desenvolver, lavrar a sua terra. Desenvolver, quando você lavra e você cuida a sua terra, e não a terra dos outros, mas a sua, seus dons, seus talentos. Você vai descobrir, então, para que você está nesse mundo, e fazendo isso, vai ter fartura. Ou seja, Deus vai usar isso, essa sua profissão, esse seu trabalho, que é o seu ministério, como fonte de sustento, plataforma ministerial, maneira de você influenciar as pessoas. E se você fizer isso onde você estiver, você vai ser uma bênção, não importa onde você está. Amém. É lindo, né? Lindo mesmo. Você falou que esse ano você já foi para 3 continentes pregar. Você teve onde? E agora uma pergunta, quando você vai para esses lugares, como você vê a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias? Difícil. São boas perguntas. Difícil pergunta. A resposta é mais fácil. Eu estive na Europa, né, em Portugal. Eu estive também na África do Sul, em Johannesburg, em Durban, em Pietermaritzburg. E estive também no continente americano, onde eu moro, mas eu estive no Havaí e nos Estados Unidos esse ano, ministrando. Então foram três continentes. Você foi para Havaí, que chique, hein? Fui. Alguém tem que ir Havaí para lá, né? Eu também quero Havaí para lá. Todo mundo quer. E fui lá ensinar no Instituto Haggai. Já são 20 anos que eu frequento lá, 20 anos que eu fui como aluno, 20 anos atrás. Inclusive no mesmo mês que eu fiz meu curso, em 99, mês de março, eu estava lá em março de 2019, e 18 anos que eu dou aula lá também. Então é uma honra, um privilégio poder fazer isso, investir na vida de líderes do mundo inteiro, né? A bênção é que você fala inglês fluentemente, você morou nos Estados Unidos, isso é muito bom, muito importante também, né? Um dom e um talento que meu avô investiu na minha vida. Meu avô e minha avó me convidaram, eu tinha 16 anos, ele falou, vamos convidar o Mário para morar com a gente. Imagina, eles tinham 70. E convidaram um adolescente para morar com eles. Olha, eles são os santos, né? Tem que agradecer muito, beijar muito os pés dele. Graças a Deus, já estão lá no céu, obrigado, vô e vó. Eles morreram já? Já estão com o Senhor. Mas você imagina, um talento de poder aprender o inglês, as portas do mundo se abriram para mim. Uma coisa que eu aprendi a fazer bem. Então, uma porta que se abre, uma coisa que você faz por alguém, o impacto que pode ter na vida das pessoas, só o céu dirá quantas coisas boas que aconteceram. E é sobre a igreja, né? Sobre o que você achou das igrejas. Você foi para Portugal, você já foi para Havaí, você foi para Romênia também. Romênia, alguns anos atrás, tenho ido já 4 vezes para a Romênia. A igreja de Jesus, ela é tão linda, porque países diferentes, de idiomas diferentes, e para mim isso, desde que comecei a viajar, para mim foi assim uma comprovação de que as coisas de Deus são verdadeiras, porque o mesmo Espírito, a mesma alegria, a mesma paz que a gente tem num culto aqui em Votorantim ou em Atibaia, é a mesma coisa que eu senti na igreja na África do Sul, na igreja na Romênia, na igreja no Havaí, na igreja em Singapura, na igreja na Itália. É o mesmo Espírito, a mesma alegria, a mesma paz, que é assim impressionante. Mas como? Às vezes pessoas que a gente nem conhecia, nem fala o meu idioma, e a pessoa conversa com você, com o intérprete, e você sente um carinho, você sente um amor. Isso é impossível clonar isso ao redor do mundo, né? Tem que ser genuíno, né? É algo de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, né? Essa mesma alegria, esse mesmo... as coisas de Deus funcionam. As coisas de Deus... É o homem que atrapalha um pouquinho. Mas as coisas de Deus são verdadeiras. Deus tem transformado vidas de pessoas no mundo inteiro. O Evangelho funciona, né?
E talvez alguém esteja vendo aqui dizendo, poxa, mas eu sou a primeira geração de convertido, mas eu já sou a quarta geração de evangélica. Você também tem quantas gerações seus pais? Meu tio, meu pai e nós. E vocês? Só. A segunda geração? Segunda. Né? Você já tem, né? Depois você tem outros seus irmãos, você tem sobrinhos, você tem, enfim. Mas isso funciona. As pessoas perguntam, mas será que obedecer a Deus, será que seguir esses princípios valem a pena? Claro que vale a pena. E eles funcionam. Então a igreja está crescendo. É uma igreja que tem atuado. Tem as coisas difíceis de igreja que acontecem porque o ser humano é complicado, né? Quando as coisas do homem interferem, ou são maiores, ou influenciam, ou atrapalham um pouquinho o agir de Deus, e isso acontece. Não é culpa de Deus, é culpa do homem, né? O homem acaba estragando. Mas quando o homem se submete à autoridade de Deus, à direção de Deus, ele acaba vendo as consequências boas de obedecer a Deus, de servir a Deus. E a igreja tem feito... o mundo não seria o que o mundo é hoje se não fosse a presença do Evangelho, do povo de Deus, 1/3 da população mundial hoje, que tem feito a diferença. E ainda vai fazer mais ainda. Isso é muito especial, poder fazer parte desse mover de Deus nesses momentos. E quanto tempo ainda vai demorar para Jesus voltar? Você acha que nós estamos no final? Eu acredito que sim, mas eu não fico muito preocupado assim em saber a data. A data não tem mesmo, podemos mas saber. Eu me procuro em fazer parte da comitiva de recepção. e de fazer o trabalho para que Jesus volte. Então, esse é o nosso trabalho. Eu quero fazer o trabalho que Ele me deu para fazer. E se cada um fizer isso, Ele vai voltar mais rápido. Então, cada um é responsável pelo seu chamado e cumprir o seu propósito de vida, né? Amém. Lindo. Lindo mesmo. E o que vocês fazem aqui, essa igreja maravilhosa, um povo tão querido aqui. Deus é misericordioso. Deus tem sido misericordioso. E é lindo ver o crescimento de vocês, os desafios que faz parte da vida, mas vocês serem fiéis e é só o começo, ainda tem muitos anos pela frente. Imagina, eu fui convidado para falar no aniversário de uma igreja agora que celebrou 108 anos de vida. Não pensou? Vocês estão com 11? Tá bom, assim, ainda estamos engatinhando. Só não me convide para 108, porque eu acho que eu não venho nessa aqui. Acho que eu não vou estar aqui também, sem querer. É verdade, é verdade. Pastor Mário, com tudo isso que você faz, que você onde você anda e tudo mais, você tem esposa e você tem 2 filhos, né? Como que é ser pai e marido, né? Filho também, porque seus pais estão vivos. Como que é ser pastor e palestrante e escritor? Como que dá para conciliar tudo, já que família é importante para a gente? Com certeza. Na verdade, eu posso fazer tudo isso porque eu tenho uma família muito unida. Eu celebrei esse ano, né, celebramos 29 anos de casados, Priscila e eu, como vocês também. Parabéns, parabéns. E os meninos, pela graça de Deus, né, o Felipe com 25, o Davi com 21. O Felipe já estudou fora, mas ele está de volta, ele trabalha conosco na escola, em Atibaia, professor de inglês, great English teacher. E o Davi está no último ano de faculdade dele em Chicago, nos Estados Unidos. Eu acho que tem namorada, não tem? Tem. Que pena. Os 2 puxaram o pai, né? Imagina, casar novo, namorar novo. Simpático. Senão eu já ia pedir para as irmãs de Votorantina uma chegada lá. Já começa a fazer oração, quem sabe? De repente. Mas eu acho que o segredo é manter um equilíbrio entre todas as coisas. E, novamente, quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando eu estou viajando, eu estou viajando. Inclusive, até há anos atrás, a gente desenvolveu
esse princípio, né, que a Priscila nunca compartilhava comigo problemas quando eu estava fora. Problemas que eu não podia resolver. Então, para que contar? Então, eu me lembro, às vezes, ela ia me buscar no aeroporto e voltando já para Atibaia, falei, conta, o que aconteceu? E ela contava, aconteceu isso, né? Ok. Às vezes era um falecimento de alguém, às vezes uma dificuldade, ou o que aconteceu, o que ela fez, resolveu. Mas aprendi a estar onde eu estou. Hoje eu estou aqui em Votorantim, eu estou aqui com o maior prazer de conversar com você. Então, meu foco e minha atenção está aqui. Hoje de manhã eu tinha um propósito que eu precisava terminar de escrever o livro. Então, eu estava ali presente, concentrado. Então, eu acho que de poder... o segredo de fazer muitas coisas é concentrar, fazer bem feito aquilo que eu estou fazendo, onde eu estou fazendo e com quem eu estou fazendo. Eu acho que isso é um... E onde se existe uma área da minha vida que eu preciso dedicar um pouco mais de atenção, então, de ser flexível, né? E poder focar. Se existe algum problema na escola que eu preciso focar mais atenção, então eu deixo as outras coisas e foco mais nisso. Eu acho que isso tem ajudado a manter essa prioridade de uma maneira dinâmica e isso tem feito assim a diferença nas nossas vidas, né? Uma coisa bem legal e funciona. Eu não sei se todo mundo consegue, mas eu acho que dá. Você se concentrar um pouquinho, você consegue estar presente ali e ser uma bênção para aquelas pessoas com as quais você está. Na verdade, sua esposa tem que ser uma bênção. Na verdade, para ter uma família como a sua, tem que ser pessoas realmente muito especiais que entendam o seu chamado, né? Sim. Para não ficar atrapalhando. Você só sai, a mulher só ficar enchendo, né? Verdade. Ela entende. Ela entende, os filhos também entendem. Entendem e assim, eles sabem que é a nossa vida. Outro dia fomos levar o Davi para o aeroporto, para ele voltar para Chicago. Ele passou férias conosco agora em julho. E lá no aeroporto eu falei, gente, a nossa vida, aeroporto faz parte da nossa vida. Viajar, voltar, levar, receber, faz parte da nossa vida. E os meninos também já vivem isso. O Felipe, o mais velho, agora em julho foi passar 3 semanas, 10 dias na Alemanha e 10 dias na Jordânia, fazendo um trabalho ali com crianças, filhos de refugiados da Síria que moram na Jordânia. Ele foi ensinar inglês para a garotada. Que legal, hein? Foi muito, inclusive as fotos dele lá em Petra, muito bonito, aquela coisa toda. Então eles já aprenderam que é assim, a vida é assim. É você manter um equilíbrio. Eu acho que esse é o segredo da vida cristã, o equilíbrio das coisas. E você, naquilo que você fizer, faça de todo o coração. Onde você estiver, invista a sua vida, invista nas pessoas, tenha interesse genuíno nas pessoas e dessa maneira você consegue impactar muito mais, influenciar muito mais, né? Amém, que bom. Que aula, hein, que você deu pra gente agora? Não, mas nem sempre a gente acerta, né? Mas pelo menos você está no caminho certo, você está procurando, você tem uma ideia boa a respeito, você tem uma clareza a respeito, isso é bom. Uma das coisas muito legais, um princípio que está no livro do Segredo do Sucesso do Casamento, que é um princípio de vida que... Posso contar um segredinho para eles? Pode, uai. Um dia nós estávamos tomando café da manhã em casa, Priscila, Felipe, o mais velho, e eu, e o Davi chegou atrasado, e ele não nos cumprimentou, e aí ele olhou para a mesa assim, que tinha lá a mesa então, com um buquinho de cereal que estava esperando por ele. Ele falou assim, pô, só tem cereal para comer nessa casa? Aí... Na sua casa acontece isso também? Acontece. Aí baixou o espírito de Polícia Federal aqui no pai. Falei, Davi, pode parar. O que você fez não foi bom. Eu vou pedir para você sair da cozinha, vai lá para a sala. E eu falei assim, puxa, assim como um diretor fala para o artista, a atriz e tal, para ele fazer aquela tomada novamente, um take 2, uma tomada 2, eu estou te dando essa oportunidade, pode sair e a hora que você puder fazer melhor, entra e faz de novo. Boa ideia. Aí eu falei, take 2, pode sair.
Aí ele saiu, ficou ali na sala, ficou olhando no relógio. 1 minuto de silêncio. De repente, abre-se a porta da cozinha, ele entra, bom dia! Deu um abraço e um beijo em todo mundo e tal. E aí ele parou no meio da cozinha, olhou para a cumbuquinha e falou assim, graças a Deus pelo cereal. Ele estava sendo irônico? Não, ele falou de verdade. Aí a gente aplaudiu, eu falei, Davi, valeu, cara, que legal. Que legal. Eu falei, poxa, que coisa simples, maravilhosa, é o Take Two. Eu sei que um dia, logo depois que a gente começou a viver o Take Two em casa, eu cheguei num dia assim, bem no final da tarde, bem cansado, foi um dia bem difícil. Entrei com o carro na garagem, aí desliguei o carro, quando eu saí, a cachorra veio. Eu dei uma espantada nela, ela saiu correndo. Abri a porta de casa, olhei todas as luzes acesas da casa. Olhei assim, vi mochila, meia, tênis, livro, tudo no chão. Eu falei, quem que deixou tudo isso aceso? E quem que deixou isso aí para essa casa da mãe Joana? Eis que ouço uma voz do além. E um dos meus filhos lá da sala falou assim, pai, Take Two. Oh, eu pensei em dar uma carteirada, né? Quem manda sou eu. Aí eu falei, não, quem faz a regra vive pela regra. Aí eu fiquei quieto, saí, fechei a porta, fui lá para a garagem. E eu fiz assim uma oração, Deus, me perdoa. Eu vou entrar agora no lugar mais precioso do planeta Terra, que é a minha casa. Eu vou conviver com as pessoas que eu mais amo nesse mundo, que é a minha família. Eu vou fazer de novo essa cena aqui. Em nome de Jesus, amém. Chamei a cachorra. Chamou? Ainda bem que você chamou a cachorra, porque não pode ficar de fora. Ela veio, ela veio até assim meio de ladinho assim, fiz um carinho nela. Abri a porta de casa, olhei, as luzes continuavam acesas. Tudo continuava fora do lugar. Nada tinha mudado aqui fora, mas algo tinha mudado aqui dentro. Aí eu desci, cumprimentei a todos, uma boa, tranquilo. Aí eles falaram, valeu pai, agora essa cena valeu. Agora você falou, agora pode apagar a luz. Eu nem sei mandar. Aí eles levantaram, foram, apagaram as luzes, arrumaram as coisas e pronto. Que legal, não? Então é um princípio assim, simples, né, que a gente tem ensinado, mas antes de ensinar a gente tem vivido o Take Two. Eu queria desafiar aí você que está assistindo, é um princípio muito legal que pode ser usado em casa, na escola, no trabalho, é você dar uma nova oportunidade. Né? O mundo faz isso. Um tenista vai sacar, tem direito a 2 saques. O jogador de basquete tem 2 lances livres. Até no Teletubbies ele fazia de novo. Então, um aluno que vai mal na prova tem direito a uma prova de recuperação. Então, o mundo já dá um Take Two. Quanto mais nós darmos uma nova oportunidade para as pessoas que nós mais amamos nesse mundo. É de Deus, isso é de Deus. Então, é um princípio que a gente vive em casa e tem vivido isso e tem ajudado a nossa jornada, que a gente não é perfeito, mas acredita, olha, eu acredito que você é capaz de fazer melhor. Eu te dou uma chance para você fazer de novo. Take Two. E funciona. Isso tem feito toda a diferença na nossa vida. É um segredo do sucesso nos relacionamentos. E a gente fica feliz de poder compartilhar com vocês que estão ouvindo. Olha, use o Take Two, vai ser muito, muito bom. Então, pastor Mário Cacho Simões, você é muito simpático, Obrigado, você é muito agradável. Muito agradável estar aqui com você conversando. Uma honra. A gente podia fazer muitos outros programas, toda vez que você voltar aqui, vamos fazer. Vamos marcar, tá bom? Vamos marcar. Então, as pessoas que gostariam de ter contato com você, de conseguir os seus livros e tudo mais, como eles podem entrar em contato com você? Eu tenho um site, é bem simples, mariosimões.com, só isso, não tem BR. www.mariosimões.com, e lá você tem acesso a todos os meus livros, tem vídeos, artigos, seminários, informações. Então lá você pode entrar em contato, até receber alguns presentes, aqueles que entrarem lá. E também estou nas redes sociais, você pode procurar no Facebook, é sempre Mário K. Simões, você acha no Facebook, no Instagram, e você pode seguir as minhas criatividades, minhas criações, enfim, minhas invenções aí, para ser uma inspiração na sua vida. Muito obrigado mesmo que você está aqui com a gente, que você concedeu para a gente essa entrevista.
Você poderia dar uma palavra para as pessoas que estão assistindo esse programa? Eu queria primeiro dizer da alegria de estar aqui com minha amiga, a pastora Vera, e os parabéns pelos 11 anos dessa igreja, a comunidade cristã Deus Presente, e que você de verdade, você possa buscar em Deus aquela resposta que você precisa, e saiba que o nosso Deus, sim, é um Deus presente. É um Deus presente nas horas boas, mas também nas horas difíceis. E se você tem procurado e você precisa de uma igreja, com certeza essa é uma igreja que eu recomendo aqui na região de Sorocaba e Votorantim, que você venha e que você participe, onde os pastores são sérios, onde existe um histórico de bênçãos. Eu sei que você vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, não importa o outono que você passe, o momento de vida que você está, que você possa confiar em Deus, sabendo que Ele vai cuidar de você e que você continue na sua trilha, nessa trilha dos vencedores, que Jesus disse que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que lindo! Uau. E você, querido, que está aí, também quero dizer para você que você é muito especial para Deus. E você vê que coisa linda, Deus vai fazendo das pessoas, Ele vai moldando as pessoas com o tempo. Você vê, o pastor Mário, ele foi uma pessoa que veio lá da timidez até ser um palestrante, um pastor, um escritor, e Deus foi trabalhando nele nesse tempo, como se fosse trabalhando um oleiro num vaso, e fez dele um vaso de honra. Ele também pode fazer de você um vaso de honra. A única diferença, talvez, seja que o pastor Mário permaneceu firme e dependente do Espírito Santo. É isso que você também tem que fazer. É isso que aconteceu comigo, e não é que ninguém é melhor que ninguém. É que a dependência de Deus e permanecer firme com Deus até o fim vai fazer de nós um vaso melhor. Você é importante para Deus e eu quero fazer uma oração com você agora. Meu Deus, em nome de Jesus, onde essa vida estiver, que ela volte a sonhar, que ela volte a fazer as coisas que o Senhor tem posto no coração delas e que elas façam tudo para a tua honra e glória. Abençoa-os, ó Deus, que hoje elas possam enxergar que o Senhor pode fazer muito, muito, muito além do que tudo que ela pensa, do que tudo que ela está vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu